Vejo que alguns dos meus antigos amigos estão aqui e estou contente de vê-los. Como teremos 7 palestras, devemos tratar daquilo que eu vou falar com muito cuidado, cobrindo todo o campo da vida. Desse modo, por favor, tenham paciência, os que já ouviram antes o conferencista, pois a repetição tem um certo valor. O preconceito tem algo em comum com os ideais, crenças e fés. Devemos ser capazes de pensar juntos. Mas os nossos preconceitos, os nossos ideais e assim por diante, limitam a capacidade e a energia necessárias ao pensar, ao observar e examinar juntos, de modo a descobrirmos por nós mesmos o que permanece por trás de toda a confusão, miséria, terror, destruição e da tremenda violência do mundo. Para compreender não apenas os meros fatos externos que estão acontecendo, mas também a profundidade e o significado de tudo isso, devemos ser capazes de observar juntos. Não vocês observando de um modo e o conferencista de outro, mas juntos observamos a mesma coisa. Essa observação, esse exame, deixa de ser possível se nos apegamos aos nossos preconceitos, às nossas experiências particulares e à nossa compreensão particular. Pensar juntos é extraordinariamente importante porque nós temos que fazer face a um mundo que está rapidamente se desintegrando, degenerando. Um mundo em que não há nenhum sentido de moral, onde nada é sagrado e onde ninguém respeita o outro. Para compreender tudo isso, não apenas de modo superficial, casual, temos que penetrar na sua profundidade, no que permanece por trás. Temos que indagar por que, depois de milhões de anos de evolução, o homem, vocês e todo o mundo tornaram-se tão violentos, calejados, destrutivos, persistindo nas guerras e na bomba atômica. O mundo tecnológico está cada vez evoluindo mais. Talvez esse possa ser um dos fatores que levam o homem a tornar-se o que é. Então, por favor, vamos pensar juntos. Não de acordo com o meu modo ou com o modo de vocês, mas simplesmente usar a capacidade de pensar. O pensamento é o fator comum de toda a humanidade. Não existe um pensamento oriental ou um pensamento ocidental. Existe apenas a capacidade comum de pensar, quer sejamos completamente pobres ou mais sofisticados, vivendo numa sociedade opulenta. Quer sejamos cirurgião, carpinteiro, trabalhador do campo ou um grande poeta. O pensamento é o fator comum a nós todos. Parecemos não perceber que o pensamento é o fator comum que nos liga. Vocês pensam de acordo com a própria capacidade, a própria energia, a própria experiência e o próprio conhecimento. O outro pensa de modo diferente, de acordo com a sua experiência e o seu condicionamento. Estamos todos presos nessa rede do pensamento. Esse é um fato indiscutível e real. Nós fomos programados biologicamente, fisicamente e também programados mentalmente, intelectualmente. Devemos estar cientes de que fomos programados como um computador. Os computadores são programados por especialistas para produzirem os resultados que eles desejam. E esses computadores irão ultrapassar o homem no pensamento. Esses computadores podem coligir experiência e, através dessa experiência, aprender, acumular conhecimento de acordo com o seu programa. Gradualmente, eles irão ultrapassar todo o nosso pensamento quanto à exatidão e com maior velocidade. Naturalmente, eles não podem compor como Beethoven ou como Keats, mas irão ultrapassar o nosso pensamento. E então, o que é o homem?
Ele foi programado para ser católico, protestante, para ser italiano ou inglês e assim por diante. Durante séculos ele foi programado para acreditar, para ter fé, para seguir certos rituais, certos dogmas, programado para ser nacionalista e ir à guerra. De modo, o cérebro tornou-se tal como um computador, embora não tão capaz, porque o seu pensamento é limitado. Ao passo que o computador, embora também limitado, é capaz de pensar com muito mais rapidez do que o ser humano e pode ultrapassá-lo. Estes são os fatos. Isso é, o que na verdade está acontecendo. Então, o que é feito do homem? Então, o que é o homem? Se os robôs e o computador podem fazer quase tudo o que o ser humano pode fazer, então qual será a futura sociedade do homem? Quando os carros podem ser construídos pelo robô e pelo computador, provavelmente muito melhor, então o que será do homem como entidade social? Estamos nos defrontando com estes e muitos outros problemas. Vocês não podem mais pensar como cristãos, budistas, hindus e muçulmanos. Estamos nos defrontando com uma tremenda crise. Uma crise que os políticos jamais podem solucionar, porque eles estão programados para pensar de um determinado modo. Nem os cientistas podem compreender ou solucionar a crise. Nem o mundo dos negócios, também o mundo do dinheiro. O momento crítico, a decisão perceptiva, o desafio, não está na política, na religião, no mundo científico. Está na nossa consciência. Temos que entender a consciência da humanidade, que nos trouxe até esse ponto. Temos que ser muito sérios a respeito desse assunto, porque estamos realmente enfrentando algo muito perigoso no mundo, onde existe a proliferação da bomba atômica que algum louco irá ativar. Nós todos devemos estar cônscios de tudo isso. Temos que ser muito sérios. Nem levianos, nem negligentes, mas interessados em entender esse comportamento e o modo pelo qual o pensamento humano nos levou, a todos nós, a esse ponto. Devemos ser capazes de penetrar com muito cuidado, hesitantemente, com profunda observação para entender juntos o que está acontecendo, tanto exteriormente quanto interiormente. A atividade psicológica interior sempre sobrepuja a exterior. Por mais regulamentos, sanções, decisões que vocês possam ter exteriormente, são todos despedaçados pelos nossos desejos psicológicos, medos e ansiedades, pela ânsia de segurança. A menos que entendamos que, seja qual for o aspecto exterior da ordem que tenhamos, a desordem interior sempre sobrepuja a que está externamente conformada, disciplinada e regularizada. Pode haver instituições cuidadosamente construídas, políticas, religiosas, econômicas, mas seja qual for a sua construção, a menos que a nossa consciência interior esteja em completa ordem, a desordem interior sempre sobrepujará a exterior. Temos visto isso historicamente e está acontecendo agora, de frente aos nossos olhos. E esse é um fato. O momento decisivo está na nossa consciência. A nossa consciência é um caso muito complicado. Já se escreveram muitos volumes a seu respeito, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Não estamos cônscios da nossa própria consciência. Para examinar essa consciência em toda a sua complexidade, temos que ser livres para olhar, para estarmos cônscios do seu movimento, sem nenhuma escolha. Não é que o conferencista esteja dirigindo vocês para olharem ou ouvirem todo o movimento interior da consciência
de um determinado modo. A consciência é comum a toda a humanidade. No mundo, todo homem sofre, tanto interna quanto externamente. A ansiedade, incerteza, todo o desespero da solidão, a insegurança, ciúme, ganância, inveja e sofrimento. A consciência humana é um todo. Não é a sua ou a minha consciência. Isso é lógico, sensato e racional. Para onde quer que vocês vão, em qualquer clima que vivam, sejam opulentos ou degradantemente pobres, quer acreditem em um Deus ou em alguma outra entidade, a crença e a fé são comuns a toda a humanidade. As imagens e os símbolos podem ser totalmente diferentes em vários lugares, mas eles provêm de algo comum a toda a humanidade. Essa não é apenas uma afirmação verbal. Se vocês a tomarem como uma afirmação verbal, como uma ideia, um conceito, então vocês não verão a sua profunda significação. A significação é a de que a sua consciência é a consciência de toda a humanidade, porque vocês sofrem, são ansiosos, solitários, inseguros, confusos, exatamente como os outros, embora eles vivam a 10 mil milhas de distância. A percepção disso, o sentimento no mais íntimo, é totalmente diferente da mera aceitação verbal. Quando vocês compreendem que são o resto da humanidade, isso traz uma tremenda energia. Vocês atravessaram a estreita trilha da individualidade, o estreito círculo do eu e você, do nós e eles. Estamos examinando juntos essa consciência bastante complexa do homem. Não do homem europeu, do homem asiático, ou do homem do Oriente Médio, mas esse movimento extraordinário no tempo, que tem se perpetuado na consciência por milhões de anos. Por favor, não aceitem o que eu estou a dizer. Se assim o fizerem, isso não terá valor algum. Se vocês não começarem a duvidar, a questionar, sendo céticos para indagar, se vocês se prenderem à sua própria crença particular, à fé, experiência ou ao conhecimento acumulado, então vocês reduzirão tudo a uma espécie de coisa insignificante, com muito pouco sentido. Se assim o fizerem, não estarão fazendo face ao tremendo problema com que o homem se depara. Temos que perceber o que é a nossa verdadeira consciência. O pensamento e tudo o que o pensamento formou faz parte da nossa consciência. A cultura em que vivemos, os valores estéticos, as pressões econômicas, a herança nacional. Se você é um cirurgião ou um carpinteiro, se especializou numa determinada profissão, essa consciência grupal faz parte da sua consciência. Se você viveu num determinado país, com a sua tradição e cultura religiosa particulares, essa consciência particular de grupo tornou-se parte da consciência de vocês. Estes são fatos. Se você é um carpinteiro, tem que ter algumas habilidades, entender a natureza da madeira e as ferramentas da profissão. Então você, gradualmente, pertence ao grupo que cultivou essas habilidades especiais e que tem a sua própria consciência. Do mesmo modo, o cientista, o arqueólogo, assim como os animais, têm a sua própria consciência particular de grupo. Se você é uma dona de casa, tem a sua própria consciência particular de grupo, como todas as demais donas de casa. A permissividade espalhou-se pelo mundo todo. Ela começou no extremo ocidente e espalhou-se pelo resto do mundo. Esse
é um movimento de consciência grupal. Vejam o significado disso. Tratem disso sozinhos. Vejam o que está implicado nisso. A nossa consciência inclui, na consciência mais profunda, os nossos medos. O homem tem vivido com o medo geração após geração. Tem vivido com o prazer, com a inveja, com toda a agonia da solidão, da depressão e da confusão, e com um grande pesar, com o que ele chama de amor, e com o perpétuo medo da morte. Tudo isso é a sua consciência, que é comum a toda a humanidade. Percebam o que isso significa. Isso significa que você não é mais um indivíduo. Isso é muito duro de aceitar, porque nós fomos programados, como computador, para pensar que somos indivíduos. Fomos programados religiosamente para pensar que temos almas separadas de todos os demais. Sendo programado, o nosso cérebro trabalha do mesmo modo há muitos séculos. Se entendemos a natureza da nossa consciência, então o esforço particular do eu, que sofre, torna-se uma coisa global, e então se realizará uma atividade totalmente diferente. Esta é a crise em que estamos. Fomos programados. Sendo programados, podemos aprender. De vez em quando ter uma compreensão repentina, e o nosso cérebro se repete reiteradamente. Vejam só o verdadeiro fato. Somos cristãos, budistas ou hinduístas. Um é contra o comunismo, o outro é comunista ou democrata. Nos repetimos, nos repetimos, nos repetimos. E desse estado de repetição, há uma ruptura ocasional. Desse modo, como pode o ser humano, que na realidade é o restante da humanidade, como pode ele enfrentar esta crise, esse momento de decisão? Como você, como ser humano que evoluiu milênios e milênios, pensando como um indivíduo, o que na verdade é uma ilusão, enfrentará um momento de decisão, vendo o que é na realidade e nessa própria percepção mudar totalmente para outra direção. Vamos entender juntos o que quer dizer olhar. Olhar para a realidade do pensamento. Todos vocês pensam, é por isso que estão aqui. Todos vocês pensam e o pensamento se expressa por palavras ou por meio de um gesto, de um olhar, de algum movimento corporal. Sendo as palavras comuns a cada um de nós entendemos através dessas palavras o significado do que está sendo dito. No entanto, o pensamento é comum a toda a humanidade. É uma coisa muito extraordinária quando a descobrimos, pois então vemos que o pensamento não é o nosso pensamento. É simplesmente pensamento. Temos que aprender a ver as coisas como elas são na realidade. Não como vocês são programados para olhar. Vejam a diferença. Podemos nos libertar de sermos programados e olhar? Se você olha como um cristão, democrata, comunista, socialista, católico ou protestante, que são todos vários preconceitos, então você não será capaz de entender a enormidade do perigo, a crise que estamos enfrentando. Se vocês pertencem a um determinado grupo, seguem um determinado guru, ou estão entregues a uma determinada forma de ação, então por que foram programados serão incapazes de olhar para as coisas como elas são na realidade? Somente se vocês não pertencerem a nenhuma organização, a nenhum grupo, a nenhuma religião ou nacionalidade em particular, é que vocês poderão realmente observar. Se vocês acumularam um grande conhecimento dos livros e da experiência, as suas mentes já foram preenchidas.
Os seus cérebros estão repletos de experiência, das suas tendências particulares e assim por diante. Tudo o que lhes vai impedir de olhar. Podemos nos libertar de tudo isso para olhar o que na realidade está acontecendo no mundo. Olhar para o terror e as terríveis divisões religiosas, sectárias, um guru se opondo ao outro guru estúpido. A vaidade que há por trás de tudo isso é estarrecedor. Você pode olhar para si mesmo, não como um ser humano separado, mas como um ser humano que é, na realidade, toda a humanidade restante. Ter esse sentimento significa que você tem um grande amor pelos seres humanos. Quando vocês forem capazes de ver claramente, sem nenhuma distorção, então vocês começarão a indagar a natureza da consciência, inclusive das camadas mais profundas da consciência. Vocês têm que indagar todo o movimento do pensamento, porque o pensamento é o responsável por todo o conteúdo da consciência, tanto das camadas profundas quanto das superficiais. Se vocês não possuíssem nenhum pensamento, não haveria nenhum medo, nenhum sentido de prazer e nenhum tempo. O pensamento é o responsável. O pensamento é o responsável pela beleza de uma grande catedral. Mas o pensamento também é o responsável por todo o contrassenso que acontece dentro da catedral. Todas as realizações dos grandes pintores, poetas e compositores são atividades do pensamento. O compositor, ouvindo interiormente o maravilhoso som, o registra no papel. Esse é o movimento do pensamento. O pensamento é responsável por todos os deuses do mundo, todos os salvadores, todos os gurus, por toda a obediência e devoção. O todo é o resultado do pensamento que procura gratificação e evasão da solidão. O pensamento é o fator comum a toda a humanidade. O mais pobre aldeão na Índia pensa como diretor executivo, como líder religioso. Esse é um fato rotineiro e comum. Este é o terreno sobre o qual estão todos os seres humanos. Não se pode escapar disso. O pensamento fez coisas maravilhosas para ajudar o homem, mas também provocou grande destruição e terror no mundo. Temos que entender a natureza e o movimento do pensamento. Por que vocês pensam de certo modo? Porque se apegam a certas formas de pensamento? Porque se agarram a certas experiências? Porque o pensamento jamais entendeu a natureza da morte? Temos que examinar a própria estrutura do pensamento. Não o pensamento de vocês, porque é completamente óbvio qual é o pensamento de vocês, pois vocês foram programados. Mas se vocês indagarem seriamente o que é o pensamento, então entrarão numa dimensão completamente diferente. Não a dimensão do seu probleminha próprio e particular. Vocês têm que entender o extraordinário movimento do pensamento, a natureza do pensar. Não como um filósofo, não como um homem religioso, não como membro de uma determinada profissão ou como uma dona de casa. A enorme vitalidade do pensamento. O pensamento é responsável por toda a crueldade, pelas guerras, pelas máquinas de guerra e a brutalidade da guerra, pela matança, pelo terror, pelo lançamento das bombas, pela captura de reféns em nome de uma causa ou sem uma causa. O pensamento também é responsável pelas catedrais, pela beleza da sua estrutura, pelos belos poemas. Também é responsável por todo o desenvolvimento tecnológico, pelo computador,
com a sua extraordinária capacidade de aprender e ir além do pensamento do homem. O que é o pensar? É uma resposta, uma reação da memória. Se vocês não possuíssem memória, não seriam capazes de pensar. A memória está armazenada no cérebro como conhecimento, resultado da experiência. É assim que opera o nosso cérebro. Primeiro, experiência. Experiência que pode pertencer aos primórdios do homem, que nós herdamos. Essa experiência resulta no conhecimento, que é armazenado no cérebro. Do conhecimento faz-se a memória e da memória o pensamento. Com o pensamento vocês agem. Com essa ação aprendem mais. E assim vocês repetem o ciclo. Experiência, conhecimento, memória, pensamento e ação. Com essa ação aprendem mais e repetem. É assim que somos programados. Estamos sempre fazendo isso. Tendo lembrado da dor, no futuro, evitamos a dor não fazendo aquilo que causará dor, o que se torna conhecimento. E repetimos isso. Prazer sexual, repetimos. Esse é o movimento do pensamento. Vejam a beleza disso. Como o pensamento opera mecanicamente. O pensamento diz para si mesmo: sou livre para operar. No entanto, o pensamento jamais é livre, porque é baseado no conhecimento, e o conhecimento, obviamente, é sempre limitado. O conhecimento sempre é limitado porque faz parte do tempo. Eu vou aprender mais e para aprender mais tenho que ter tempo. Eu não sei russo, mas vou aprender. Pode levar 6 meses, 1 ano ou a vida toda. O conhecimento é o movimento do tempo. Tempo, conhecimento, pensamento e ação. Nós vivemos nesse ciclo. O pensamento é limitado. Assim, toda ação que o pensamento gera deve ser limitada. E essa limitação cria conflito, é divisória. Se digo que sou hindu, que sou indiano, estou limitado a essa limitação. E essa limitação provoca não apenas a corrupção, mas também o conflito. Porque um outro diz: ei, eu sou cristão, ou ei, eu sou budista. E assim há conflito entre nós. A nossa vida, do nascimento à morte, é uma série de lutas e conflitos dos quais estamos sempre tentando fugir. O que, ademais, causa mais conflito. Vivemos e morremos nesse conflito perpétuo e interminável. Nunca buscamos a raiz desse conflito, que é o pensamento, porque o pensamento é limitado. Por favor, não me perguntem como posso deter o pensamento. Não é essa a questão. A questão é entender a natureza do pensamento e olhá-lo. Estávamos dizendo que a consciência humana é semelhante em todos os seres humanos. A nossa consciência, quer vivamos no Oriente ou no Ocidente, é formada de muitas camadas de medos, ansiedades, prazeres, pesares e todas as formas de fé. De vez em quando, talvez, nessa consciência há também o amor, a compaixão, e nessa compaixão, uma espécie completamente diferente de inteligência. E há sempre o medo do término, da morte. Os seres humanos, no mundo todo, desde os tempos imemoriais, têm tentado descobrir se há alguma coisa sagrada além de todo o pensamento, alguma coisa incorruptível e intemporal. Existem as várias consciências grupais, os homens de negócio com as suas consciências, os cientistas com as suas e o carpinteiro com a sua. Eles pertencem ao conteúdo da consciência e são produto do pensamento.
O pensamento criou coisas maravilhosas, da extraordinária tecnologia dos computadores à telecomunicação, aos robôs, à cirurgia e à medicina. O pensamento inventou as religiões. Todas as organizações religiosas de todo o mundo são formadas pelo pensamento. O pensamento inventou o computador. Vocês têm que entender a complexidade e o futuro do computador. Ele vai superar o homem em seu pensamento. Ele vai mudar a estrutura da sociedade e a estrutura do governo. Então, não é uma conclusão fantástica do conferencista ou alguma fantasia. É algo que está se avizinhando agora, na realidade, e disso vocês podem estar conscientes. O computador possui uma inteligência mecânica. Ele pode aprender e inventar. O computador vai tornar o trabalho humano praticamente desnecessário. Talvez 2 horas de trabalho por dia. Estas são as mudanças que estão chegando. Vocês podem não gostar disso, podem se revoltar, mas estão chegando. O pensamento inventou o computador, mas o pensamento humano é limitado e a inteligência mecânica do computador está superando a inteligência do homem. Ela vai revolucionar totalmente as nossas vidas. Então, o que será do ser humano? Estes são fatos e não algumas conclusões específicas do conferencista. Quando considerarmos a capacidade do computador, temos que nos perguntar: o que deve fazer o ser humano? O computador vai assumir o comando das atividades do cérebro. E o que é então que acontecerá ao cérebro? Quando as ocupações de um ser humano forem assumidas pelo computador, pelos robôs, qual será o destino do ser humano? Nós, seres humanos, fomos programados biologicamente, intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente durante milhares de anos. E repetimos o padrão do programa reiteradamente. Nós paramos de aprender e devemos indagar se o cérebro humano, que foi programado durante tantos séculos, será capaz de aprender e transformar-se imediatamente numa dimensão totalmente diferente. Se não formos capazes disso, o computador, que é muito mais capaz, rápido e exato, irá assumir o comando das atividades do cérebro. Isso não é uma coisa casual. Esse é um assunto muito sério, desesperadamente sério. O computador pode inventar uma nova religião. Ele poderia ser programado por um doutor especialista hindu, por um católico, por um protestante ou por um muçulmano, e resultaria numa maravilhosa estrutura para uma nova religião. E nós, se não estivermos cônscios do que está acontecendo, seguiremos essa nova estrutura, que foi produzida pelo computador. Vejam a seriedade de tudo isso, por favor. A nossa consciência foi programada durante milhares e milhares de anos para pensar em nós como indivíduos, como entidades separadas, lutando em conflito desde o momento em que nascemos até a morte. Somos programados para isso. Aceitamos isso. Nunca o contestamos. Nunca perguntamos se é possível ter uma vida absolutamente sem conflito. Como nunca perguntamos, nunca aprenderemos. E nós repetimos. É inato à nossa existência o estar em conflito. A natureza está em conflito e esse é o nosso argumento. E pensamos que o progresso somente se faz através do conflito. As organizações religiosas em toda a história mantiveram a ideia da salvação individual. Estamos perguntando muito seriamente
se há uma consciência individual, se vocês, como seres humanos, têm uma consciência separada do resto da humanidade. Vocês têm que responder a isso e não apenas brincar com isso. Tendo sido educados, programados, condicionados para sermos indivíduos, então a nossa consciência é toda essa atividade do pensamento. O medo e a perseguição ao prazer são os movimentos do pensamento. O sofrimento, a ansiedade, a incerteza e os profundos arrependimentos, ferimentos, o peso de séculos de pesares. Tudo faz parte do pensamento. O pensamento é responsável pelo que chamamos de amor, que se tornou o prazer sensual, algo a ser desejado. Como dissemos e repetiremos sempre, até estarmos certos disso. Estamos pensando juntos. O conferencista não está lhes dizendo o que pensar. Ele não está fazendo propaganda. É uma coisa horrível a propaganda. Ele não está lhes dizendo como agir, no que acreditar, mas juntos estamos investigando a catástrofe que está ocorrendo no mundo fora de nós. Completa crueldade e violência. E também, internamente, em cada ser humano, o extraordinário conflito que está tendo continuidade. Juntos, estamos examinando. Não se alguém quiser observar que vocês estejam apenas ouvindo algumas ideias ou conclusões. Não estamos falando a respeito de ideias, conclusões ou crenças. Estamos olhando para esse mundo que os seres humanos produziram, pelo qual todos nós somos responsáveis. Devemos ser claros em nosso entendimento, em qualquer nível que for esse entendimento, seja um entendimento intelectual, que é apenas verbal, ou um entendimento de profunda significação, de modo que esse entendimento age, de que chegamos a um ponto em que temos que tomar uma decisão. Não pelo exercício da vontade, mas a decisão que naturalmente virá quando começarmos a entender toda a natureza e a estrutura do mundo, tanto externa quanto internamente. Essa percepção provocará uma decisão, uma ação. O pensamento criou os problemas que nos cercam, e os nossos cérebros são treinados, educados, condicionados para a solução dos problemas. O pensamento criou os problemas, como a divisão entre as nacionalidades. O pensamento criou a divisão e o conflito entre as várias estruturas econômicas. O pensamento criou as várias religiões e as divisões entre elas, e, portanto, há conflito. O cérebro é treinado para tentar solucionar esses conflitos que o pensamento criou. É essencial que entendamos profundamente a natureza do nosso pensar, a natureza das reações que surgem do nosso pensar. O pensamento domina as nossas vidas, não importa o que façamos. Seja qual for a ação que se realize, o pensamento está por trás dessa ação. Em toda atividade, seja ela sensual, intelectual ou biológica, o pensamento opera o tempo todo. Biologicamente, durante séculos, o cérebro foi programado, condicionado. O corpo age do seu próprio modo, a ação de respirar, o batimento do coração e assim por diante. E assim, se você é católico, hindu ou budista, você repete esse condicionamento reiteradamente. O pensamento é um movimento no tempo e no espaço. O pensamento é memória, lembrança das coisas passadas. O pensamento é a atividade do conhecimento. Conhecimento que foi acumulado durante milhões de anos e armazenado como memória no cérebro.
Se vocês observarem a atividade do nosso pensar, verão que a experiência e o conhecimento constituem a base da nossa vida. O conhecimento nunca está completo. Ele caminha sempre com a ignorância. Achamos que o conhecimento solucionará todos os nossos problemas, seja o conhecimento do sacerdote, do guru, do cientista, do filósofo ou do mais recente psiquiatra da moda. Mas nunca questionamos se o conhecimento em si mesmo pode solucionar qualquer dos nossos problemas, exceto, talvez, os problemas tecnológicos. O conhecimento vem com o tempo. Para aprender uma língua, vocês precisam de tempo. Aprender uma habilidade ou dirigir um carro com eficiência leva tempo. O mesmo movimento do tempo é convertido para o campo psicológico. Aí também dizemos: tenho que ter tempo para aprender a meu respeito. Tenho que ter tempo a fim de mudar aquilo que sou para aquilo que devo ser. Converter a atividade do mundo externo ao mundo psicológico significa que o tempo é um grande fator em nossa vida. O futuro, o passado e o presente. O tempo é pensamento. O tempo é necessário para a aquisição do conhecimento pela experiência, tanto no mundo externo quanto interiormente. Foi assim que fomos programados. Sendo assim programados, pensamos que o tempo é necessário para produzir uma mudança profunda e fundamental na estrutura humana. Nós usamos o tempo como pensamento. Eu sou isso e devo ser aquilo. Vocês também diriam no mundo técnico: não sei como construir um computador, mas vou aprender. Tempo, conhecimento, memória, pensamento são uma única unidade. Não são atividades separadas, mas um único movimento. O pensamento, o resultado do conhecimento, é eternamente incompleto e, portanto, limitado, porque o conhecimento é incompleto. Tudo quanto é limitado deve produzir conflito. A nacionalidade é limitada. A crença religiosa é limitada. Uma experiência que vocês tiveram ou pela qual anseiam é limitada. Toda experiência deve ser limitada. Pergunta: por quê? Resposta: porque há mais experiências. Eu posso ter uma experiência sexual, ou a experiência da posse, da riqueza, a experiência de renunciar a tudo e entrar num mosteiro. Todas essas experiências são limitadas. O pensamento, sendo limitado, cria problemas, divisões nacionais, econômicas e religiosas. Depois, o pensamento diz: devo resolver tudo isso. Desse modo, o pensamento está sempre funcionando na resolução dos problemas. E o computador, um mecanismo que foi programado, pode sobrepujar a todos nós porque não tem problemas. Ele evolui, aprende e muda. A nossa consciência foi programada como consciência individual. Estamos questionando se essa consciência, que aceitamos como individual, é na realidade individual. Não digam: o que acontecerá se eu não for um indivíduo? Algo completamente diferente pode acontecer. Vocês podem ter um treinamento individual para uma ocupação particular, uma profissão particular. Podem ser um cirurgião, um médico, um engenheiro, mas isso não os torna um indivíduo. Vocês podem ter um nome diferente, uma forma diferente, e isso não faz a individualidade, nem a aceitação de que o cérebro, através do tempo, afirmou: eu sou um indivíduo. É meu desejo me realizar e vir a ser pela luta. Essa assim chamada consciência individual, que é a de vocês,
é a consciência de toda a humanidade. Se as consciências que vocês aceitaram como separadas não são separadas, então qual será a natureza da nossa consciência? Parte delas são as respostas sensórias. Essas respostas sensórias são naturalmente, necessariamente programadas para defendê-los durante a fome, para procurar por alimento, para respirar inconscientemente. Biologicamente, vocês são programados. Então, o conteúdo das consciências inclui as muitas lesões e ferimentos que vocês receberam na infância, as muitas formas de culpa. Ela inclui as várias ideias, certezas imaginárias, as muitas experiências, tanto sensórias quanto psicológicas. Há sempre a base, a raiz do medo em suas várias formas. Com o medo, naturalmente, surge o ódio. Onde há medo, deve haver violência, agressão, a extraordinária ânsia de ser bem-sucedido, tanto no mundo físico quanto no mundo psicológico. No conteúdo da consciência, há a constante perseguição do prazer. O prazer da posse, da dominação, o prazer do dinheiro que dá o poder, o prazer de um filósofo com seu imenso conhecimento, o prazer do guru com o seu circo. O prazer, ademais, tem inúmeras formas. Também há a dor, a ansiedade, o profundo sentido de enfrentar a solidão e a dor, não apenas a assim chamada dor pessoal, mas também a enorme dor produzida pelas guerras, pela negligência, por essa interminável conquista de um grupo de pessoas por outro grupo. Nessa consciência, há os conteúdos racial e de grupo, e, finalmente, há a morte. Esta é a nossa consciência. Crenças, certezas e incertezas, ansiedade, solidão e a interminável miséria. Estes são os fatos. E dizemos que essa consciência é minha. É mesmo. Vão ao Extremo Oriente ou ao Oriente Próximo, à América ou à Europa, a qualquer lugar onde estão os seres humanos. Eles sofrem, são ansiosos, solitários, deprimidos, melancólicos, estão lutando e em conflito. Eles são iguais a vocês. Desse modo, a sua consciência é diferente da do outro. Eu sei que é muito difícil as pessoas aceitarem. Vocês podem aceitar isso, logicamente. Intelectualmente, vocês podem dizer, sim, sim, talvez seja assim. Mas ter essa sensação humana total de que vocês são o resto da humanidade exige uma grande dose de sensibilidade. Não é um problema a ser resolvido. Não é que vocês devam aceitar que não são um indivíduo, mas devem se esforçar para sentir essa entidade humana global. Se assim o fizerem, vocês transformam num problema que o cérebro simplesmente fica completamente disposto a tentar resolver. Mas se vocês realmente olharem com a mente, com o coração, com todo o seu ser totalmente cônscio desse fato, então vocês apagarão o programa. Ele ficará naturalmente apagado. Mas se vocês disserem, eu vou apagá-lo, então vocês estarão novamente de volta ao mesmo modelo. Para o conferencista, essa é toda a realidade. Não alguma coisa verbalmente aceita porque é agradável. É uma coisa real. Vocês podem ter examinado lógica, razoável e sensatamente a questão e descoberto que assim é. Mas o cérebro, que está programado para o sentido da individualidade,
vai se revoltar contra isso. O que vocês estão fazendo agora. O cérebro reluta em aprender, enquanto o computador irá aprender porque nada tem a perder. Mas aqui estão vocês, com medo de perder alguma coisa. O cérebro pode aprender? Essa é toda a questão. Então, agora temos que entrar nessa questão do que é aprender. Para a maioria de nós, aprender é o processo de adquirir conhecimento. Eu não conheço a língua russa, mas vou aprendê-la. Aprenderei dia após dia, memorizando, me detendo em certas palavras, frases e significados, na sintaxe, na gramática. Se eu me aplicar, posso aprender quase qualquer língua num determinado tempo. Para nós, aprender é essencialmente a acumulação de conhecimento ou de habilidade. Os nossos cérebros estão condicionados a esse modelo. Acumular conhecimento e daí agir. Quando aprendo uma língua, esse conhecimento é necessário. Mas se estou aprendendo psicologicamente o conteúdo da minha mente, da minha consciência, esse conhecimento implica em examinar cada uma das suas camadas e em acumular conhecimento a seu respeito. E a partir desse conhecimento, agir seguindo o mesmo modelo da aprendizagem de uma língua? Se o cérebro repete esse modelo quando estou aprendendo a respeito do conteúdo da minha consciência, isso quer dizer que eu preciso de tempo para acumular conhecimento com relação a mim mesmo, quanto à minha consciência. Depois eu determino quais são os problemas e o cérebro está pronto para resolvê-los. Ele foi treinado para solucionar problemas. É a repetição desse interminável modelo, e isso é o que eu chamo de aprender. Há alguma aprendizagem que não é essa? Há uma ação diferente de aprender que não seja acúmulo de conhecimento? Vocês entendem a diferença? Agradecemos por sua presença nessa exploração da sabedoria com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais descobertas, confira os vídeos que estão sendo sugeridos na sua tela. Desafie a sua mente a absorver mais conhecimento. Compartilhe as suas percepções nos comentários e, claro, inscreva-se para continuar essa jornada conosco.